Olá, boa noite. É uma grande satisfação dar início ao webinar, esse webinar especial que marca a retomada dos webinários da SBHC nesse segundo semestre de 2022. Vocês me desculpem se não estão me vendo, estou com um problema aqui na câmera, mas esse webinar ele vai reunir 4 importantes lideranças que vão falar sobre um tema muito atual da parte de imagem dentro das intervenções estruturais. E Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo apoio durante todo o congresso, antes, óbvio, e agora realizando esse importantíssimo webinar. Com isso, eu dou minha boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente os 4 ecocardiografistas que são os palestrantes da noite, mais o meu colega ecocardiografista e amigo, Dr. Zé Luiz Barros Pena, que vai comoderar comigo esse webinar. Nós teremos 4 temas muito interessantes para nós, cardiologistas intervencionistas. Punção transeptal, qual o melhor aspecto para nós, intervencionistas, de aproveitarmos imagens do ecocardiografista. O que a gente precisa saber para realizar o fechamento do apêndice lateral esquerdo, a abordagem percutânea do tratamento das doenças mitrais e como avaliar um paciente pós-TAV no seu resultado. Ineditamente, nós temos, então, 5 ecocardiografistas e um cardiologista intervencionista presente aqui nesse webinar. Então, me sinto honrado, vou tentar aqui ser, nesses 15 minutos, bastante objetivo para que possamos ter uma discussão de maneira adequada. Esses são os meus conflitos de interesse, e falar sobre a punção transeptal nos remete no final da década de 50, né, onde o professor Braunwald, junto com o Dr. Ross e o cirurgião também ali naquela ocasião, fizeram as primeiras punções transeptais no que nós conhecemos hoje através da via femoral, passando pelo septo. Nessa ocasião, 1959, isso era apenas para o estudo hemodinâmico de pacientes com possíveis valvopatias. Na década de 84, nós começamos a puncionar o septo e a tratar a válvula mitral, do ponto de vista da febre reumática, da valvoplastia. Na década de 90, nós começamos a fazer o isolamento das veias pulmonares através dos catéteres de ablação, e nos anos 2000, nós começamos a puncionar o septo em busca da oclusão do apêndice atrial esquerdo, posteriormente o uso de dispositivos de assistência ventricular, leak paravalvar, tratamento de reparo da válvula mitral, o valve em ringue e também a válvula transcatéter. E quando nós observamos historicamente, ali na década de 50, onde o Dr. Braunwald era um fellow em Bethesda, e ali eles começaram a publicar os primeiros relatos de casos, os primeiros 13 pacientes, os primeiros 450 pacientes, e depois os primeiros cerca de 1.300 pacientes. E isso nos traz também muita responsabilidade, porque desde este período, o grau de complicação ele é muito baixo, ele é cerca de 1%. Nessas séries iniciais, utilizando a radioscopia, o professor Braunwald relatou em cerca de 1.300 casos apenas 2 óbitos e 4 complicações mais graves. Então, o que melhorar e o que fazer com relação à punção transeptal para que ela, nos nossos dias, através da valvoplastia, através do reparo percutâneo da válvula mitral, através do valve em valve, através do tratamento da imposição da válvula natural, através do leak paravalvar, do catéter de ablação, da assistência e da oclusão de apêndice atrial esquerdo, possa, de alguma maneira, trazer cada vez mais para quem o faz bastante metodologia. Quando nós observamos a questão anatômica da fossa ovalis, é importante que os senhores podem observar aqui na primeira figura, a região anatômica fossa ovalis, ela pode ser dividida em 4 quadrantes. Os quadrantes superiores e inferiores, então os senhores podem observar a região póstero-superior, a região supero-anterior e a região infero-posterior e infero-anterior. Quando nós passamos a observar e começamos a nos orientar de maneira sistemática nos modelos
do átrio e da fossa ovalis, nós temos que, para a região anterior, nós estamos de frente com a válvula tricúspide, a região inferior, a veia cava inferior, a região superior, a veia cava superior, e a região posterior, a parede do átrio direito. Assim, quando nós observamos esses eixos, nós podemos começar a imaginar o que pode acontecer com a imagem ecocardiográfica. Então, na imagem ecocardiográfica, através desses modelos anatômicos, nós temos o eixo bicaval, onde nós temos a cava superior e a cava inferior, e o seu eixo passando pelo meio da fossa ovalis. Nós temos o eixo curto, com a aorta na sua porção anterior e a parede posterior do átrio em sua região posterior, e o eixo de 4 câmeras, aonde nós podemos passar também através, e encontramos a válvula aórtica com essa relação. Dessa maneira, quando nós falamos em punção transeptal, nós temos regiões específicas ou regiões aonde elas devem ser dirigidas para que nós tenhamos o sucesso adequado daquele procedimento escolhido para aquele paciente. Aqui, os senhores podem ver uma correlação anatômica, aonde em vermelho nós temos a região da fossa ovalis, conhecida como a região superior, fazendo a analogia com a figura que eu mostrei antes para os senhores, aonde na região posterior nós temos a punção para o reparo percutâneo da válvula mitral, o MitraClip ou o Pascal. Nós temos também nessa região a possibilidade do tratamento do leak para valvar, e nessa região, quando um pouco mais alto, para leaks mediais e mais baixo para leaks laterais. A região em amarelo, que seria a região supero-anterior da fossa ovalis para o tratamento do forame oval. A região em azul, a sua região central, onde se funciona para os dispositivos de assistência e estudos hemodinâmicos. A região verde, que corresponderia à região ínfero-posterior, aonde se funciona para o tratamento da oclusão do apêndice atrial esquerdo, e considerando que aqueles pacientes que têm a morfologia em asa de frango, ela deve ser um pouquinho diferente do que da região ínfero-posterior. E em laranja, o acesso às veias pulmonares. Assim, é importante dizer a todos os senhores que, apesar de termos 1% de complicação na maioria dos estudos, nós temos derrame pericárdico, nós temos hemopericárdico, nós temos reação vagal durante essa punção, nós temos arritmias e, algumas vezes, chances de pequenas embolias. Então, durante este período e essa evolução dos anos 50, nós devemos considerar que hoje nós evoluímos para a direção ou o direcionamento que pode ser feito além da fluoroscopia através do eco transesofágico, através do eco intracardíaco e através também da imagem por fusão. É importante também os senhores que já a usam de maneira na sua rotina com relação às punções difíceis, o uso da radiofrequência e de dispositivos como agulhas de maneira mais desenvolvidas para que isso aconteça. E, entretanto, as complicações, elas podem realmente acontecer e todos devemos estar preparados para tratá-las. Uma observação muito importante é que quando essa punção ela é feita de maneira mais posterior no septo intratrial, precisamos ter cuidado por essa região, onde os senhores podem ver aqui anatomicamente a agulha passando, que é o recesso pericárdico, e essa é uma região de intensa monitorização por nós, ecocardiografistas, e alerta para vocês, hemodinamicistas, aonde pode acontecer algumas complicações. E isso é facilmente demonstrado através do eco transesofágico. Quando nós, então, pensamos em sistematizar a punção, nós devemos lembrar que o local da punção na fossa oval, ela não guarda relação com as estruturas anatômicas miocárdicas. Então, relembrando e trazendo isso como uma maneira de nós sistematizarmos o tratamento e as punções, em vermelho, na região posterior superior, nós temos, então, as punções para MitraClip, para valve em valve, para valve em ring. Na porção inferior posterior, a maioria dos tratamentos para a oclusão do apêndice atrial esquerdo. E na sua porção superior, nós temos, então, a punção para o tratamento do forame oval.
Então, a seleção do local específico na fossa ovalis depende principalmente qual é o objetivo que nós temos para tratar com relação ao que há no átrio esquerdo. Quando nós fazemos uma relação com as imagens tomográficas, e aí, a partir daí, nós também conseguimos entender melhor, então, nós temos a questão da movimentação, do posicionamento da guia e da agulha. Quando nós temos no eixo das cavas, a cava superior, aqui vocês podem observar, e a cava inferior, na sua porção anterior, a válvula tricúspide, e aqui a válvula mitral, unface, aonde nós temos a 12 horas, a aorta, e a porção medial e a porção lateral da válvula mitral. Então, quando fazemos o movimento na direção superior para inferior na fossa, a agulha se move no sentido anterior-posterior em relação à válvula mitral. O movimento superior e inferior, então, ele tem um mínimo efeito sobre a altura da punção, da altura transeptal. E isso é importante para que tenhamos em mente. Quando nós fazemos, então, na fossa posterior, uma rotação horária da agulha, ela se afasta da válvula mitral, ganhando altura. Na fossa anterior, quando nós fazemos uma rotação anti-horária, ela se aproxima da válvula mitral, fazendo com que a sua punção diminua a altura. E isso é importante para os procedimentos, principalmente os procedimentos de reparo da válvula mitral. Assim, nós temos a correlação anatômica aqui com o eixo das cavas, aqui na seta em vermelho, vocês podem observar, nós temos a cava superior e o ponto verde na cava inferior. Quando nós rodamos o catéter de agulha em sentido horário, nós estamos nos deslocando na porção posterior, e quando nós fazemos essa rotação anti-horária na porção anterior. Dessa maneira, quando nós pensamos na oclusão do apêndice atrial esquerdo, na região infero-posterior da fossa ovalis, nós precisamos ter em mente essa visão tridimensional, aonde nós podemos nos relacionar de maneira adequada, ganhando ou perdendo altura e buscando a região posterior. Aqui vocês podem observar, ela está assinalada em verde, e na imagem ecocardiográfica logo abaixo, essa punção ínfero-posterior ganha rapidamente a linha de ataque para o apêndice atrial esquerdo. Quando nós pensamos isso, nós voltamos aos cortes básicos da ecocardiografia, no seu eixo curto. Então, lembrando o eixo curto, a aorta, ela está anterior, e atrás, posterior à parede atrial. Aqui vocês podem observar o posicionamento da punção ínfero-posterior, utilizando o eixo curto e a passagem da agulha nessa punção. Quando, então, nós fazemos e pensamos na punção através do septo para a região da região superior posterior, aonde o objetivo dessa região tem a ver com o tratamento percutâneo da válvula mitral, tanto MitraClip, Pascal, valve-in-valve, mitral e valve-in-ring, nós devemos também ter em mente a questão da altura dessa punção. Então, por isso, os movimentos no eixo das cavas e também com relação anterior e posterior, horário e anti-horário, nós faremos movimentos ganhando altura em relação à válvula mitral. Dessa forma, a punção desse sítio também ela é direcionada através do eixo bicaval, geralmente a cerca de 90 a 110 graus, o eixo curto, onde nós temos a aorta anterior e a parede posterior do coração do átrio, em região posterior, direcionando, e no eixo 4 câmaras, a 0 graus, o direcionamento da altura dessa punção com relação ao nível de ataque que ela possa oferecer com relação ao tratamento da válvula mitral. Então, dessa forma, o ideal seríamos o eixo que nós de trabalho, o eixo bicaval, o eixo curto e, enfim, a ecocardiografia tridimensional, trazendo muito mais imagem de perspectiva e profundidade com relação a esse tipo de punção. Então, eu poderia dizer para os senhores que é importante que conheçamos de maneira precisa, todos nós que trabalhamos com intervenção, principalmente o eixo bicaval, o eixo curto e as imagens simultâneas
do bicaval e do eixo curto naquilo que nós chamamos de X-plane, onde nós temos essas duas imagens de maneira simultânea, que permitem maior facilidade e direcionamento para o procedimento. Com relação ao tratamento percutâneo da válvula mitral, é importante o posicionamento no eixo curto, porque quando essa punção ela é feita muito mais anterior do que posterior, acontece o que chamamos de aorta hug, aonde essa proximidade da aorta faz com que haja uma inclinação, e essa inclinação não permite o agarramento adequado dos folhetos da válvula mitral, necessitando por muitas vezes de fazer correções na punção ou até as manobras do dispositivo para que isso possa ser corrigido. Assim, nem só a ecocardiografia, e antes da ecocardiografia e apenas com a fluoroscopia, nós também podemos relatar que há segurança, como já vimos os relatos do final da década de 50. Então, a punção segura, ela está feita com a relação da fossa oval com relação à válvula não coronariana da aorta. Então, dessa forma, utilizando esses eixos, é possível fazer realmente uma punção segura, de baixa complicação, apenas com a fluoroscopia. Aqui, para os senhores observarem, é o uso do bidimensional e do tridimensional. Então, o eixo das cavas, o corte importante, o corte do X-plane, o bicaval, de maneira simultânea, né? Então, com essa maneira, nós podemos adquirir os volumes em 3D, com o que chamamos de 3D zoom, e a partir daí nós temos as imagens posicionadas de maneira mais anatômicas com relação ao posicionamento da veia cava superior, como vocês podem observar aqui, a região da fossa oval e a proximidade com a aorta, e aqui a região de ataque da fossa oval. Então, relembrando aos senhores, a região superior posterior, nós devemos ter bastante em mente o posicionamento da punção também com relação à altura, pois a altura está relacionado às regiões a serem tratadas da válvula mitral. Então, as regiões medial, da comissura medial, são alturas um pouco maiores que aquelas da lateral e da região central da válvula mitral. Dessa forma, essa altura que é buscada através da região no eixo curto posterior e do eixo bicaval mais inferior. E aqui a utilidade do eco tridimensional com relação também à perpendicularidade do dispositivo para que se possa fazer o tratamento adequado. O ecocardiograma também pode avaliar o defeito residual, seja através do eco 3D e através do eco bidimensional. Aqui também o mesmo sítio de punção para o tratamento do valve-in-valve, né? E o eco tridimensional sendo bastante útil, neste caso, onde nós encontramos a presença de um trombo aderido à parede do átrio esquerdo, mais na região medial. Então, o eco 3D consegue fazer essa guia, com relação também à punção do apêndice atrial esquerdo na região inferoposterior. O eco tridimensional, ele nos propicia também bastante facilidade e direcionamento. É claro que eu não poderia deixar de falar aos senhores com relação aos septos desafiadores. Então, aqui nós temos o septo aneurismático com hipermobilidade. Então, é importante que no exame pré-procedimento seja relatado as dificuldades com relação ao septo intraatrial, aneurismas, as degenerações lipoadenomatosas, como essa que os senhores podem observar, que vão trazer maior dificuldade na punção desses pacientes. Aqui, um paciente onde nós posicionamos um dispositivo de assistência ventricular através da região central da fossa ovalis, para que vocês possam observar. Aqui, um tratamento do forame oval através das novas metodologias, que são imagens derivadas do tridimensional convencional volumétrico, são as imagens renderizadas, então trazendo maior relação anatômica, e a face atrial esquerda e direita simultânea para que a punção seja de maneira adequada, a liberação do seu disco da câmara posterior, da câmara esquerda e da câmara direita, e a sua relação com a membrana. Ela pode hoje, durante o procedimento, ser bastante
avaliada, e isso hoje se faz também com as novas tecnologias. Então, do ponto de vista do eco bidimensional, se tivéssemos que trazer cortes principais, seria o bicaval e o eixo curto, com as suas relações no bicaval superior e inferior, o eixo curto anterior e posterior, e as imagens simultâneas no bidimensional, que podem trazer essas relações, facilitando para os senhores de maneira bastante objetiva. Entretanto, nós estamos vivendo o eco tridimensional, e é importante para que possamos também manter e criar a imagem tridimensional em nossas mentes, toda vez que, neste caso, olhamos um eixo curto ao bidimensional, possamos também imaginar que ali, nós, no tridimensional, temos uma válvula tricúspide que está ali naquela área escura. Então, isso nós precisamos começar a praticar em nossas mentes, que é, ao olhar a imagem bidimensional, ter em mente a imagem tridimensional daquelas estruturas. Isso facilita o aprendizado e facilita também a realização dos procedimentos. Aqui, o eixo bicaval, onde vocês também podem observar a comparação do ecocardiograma bidimensional e tridimensional e a facilidade que isso nos traz, tanto com relação à face do átrio direito quanto do átrio esquerdo, permitindo uma perfeita avaliação da região de punção da fossa ovalis. E aqui, vocês podem observar, é a punção no quadrante posterior, superior, para tratamento percutâneo da válvula mitral. Vocês podem observar a imagem volumétrica do átrio direito, com a cava superior posicionada acima, e aqui uma imagem já renderizada, utilizando o que se chama de True View dessa região. Então, nós podemos finalizar dizendo que a orientação realizada pelo eco transesofágico ela é fundamental para a punção direcionada na maioria das intervenções estruturais. O uso combinado da fluoroscopia e ecocardiografia aumentou a segurança e a precisão da punção, e a punção ela é um procedimento crucial para a intervenção planejada e pode ser mais difícil em casos de septos interatriais desafiadores.